Quinta-feira, você já sabe, né? Dia de falar dos nossos direitos aqui no Correio Manhã. Hoje a gente fala sobre os direitos trabalhistas, mais especificamente sobre as férias. Quais os direitos, os deveres do empregador, do empregado? Quem está aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas é o advogado Paulo Vitor Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, linda. Bom dia, telespectador. Agora sim, feliz ano novo, é isso? Feliz ano novo. Feliz ano novo. A gente não tinha se encontrado ainda desde o fim do ano, mas enfim. Vamos falar de férias. É um tema que a gente já falou anteriormente aqui no Correio Manhã, mas dessa vez a gente fala com algumas peculiaridades. Isso. Não é isso? Para começar, eu quero saber se o empregado pode ter férias antes de um ano de trabalho. Não, linda. Infelizmente, não. Muita gente deseja ter férias antes de um ano. Até com um mês de trabalho já deseja ter férias, vai depender do como você é exigido no seu trabalho. Mas, infelizmente, você só pode ter férias, o empregado só pode ter férias depois de um ano de trabalho. E a gente sempre lembra, linda, não é um ano logo após você completar esse um ano de férias. Após você adquirir o direito de férias depois de um ano, você tem que exercer esse direito de férias nos 12 meses subsequentes, a critério do empregador. Não é o empregado que escolhe. Nos 12 meses seguintes, cabe ao empregador escolher o período no qual vai conceder as férias ao empregado. Então, o empregado tem ou não direito a escolher o período de férias? Não, ele não tem direito, que isso é uma tarefa do empregador. A gente sempre aconselha nas empresas e empregados que cheguem a um denominador comum, ou que o bom senso seja utilizado. Entretanto, vai ficar a critério do empregador decidir quando as férias serão gozadas pelo empregado. E essas férias podem ser divididas? Podem ser divididas em apenas 2 períodos, certo? Não pode haver uma divisão de férias num período maior. Isso, inclusive, linda, é uma das propostas da reforma trabalhista que vai tramitar no Congresso. A intenção do governo é que possa parcelar em 3 períodos, mas não. Hoje em dia, só pode parcelar em 2, e desde que um dos períodos não seja inferior a 10 dias. Ou seja, não pode haver um período de férias de 5 dias e outro de 25. Entendi. Pode ter 10 e 20, mas não menos do que 10 dias. Entendi. Então, no primeiro semestre, o trabalhador pode tirar férias e no segundo semestre tirar o resto. Isso. Contando que tenha esse limite aí de dias. Tempo mínimo de 10 dias e 20 dias. Entendi. Agora, o empregado pode vender todas as férias ou o limite são aqueles 10 dias? O limite é de 10 dias, chamado abono de férias. Apesar de que vários empregados querem vender a totalidade das suas férias para receber mais em pecúnia. Verdade. Entretanto, isso não é possível. Uma questão até de saúde do trabalhador. Afinal de contas, depois de um ano, todo mundo precisa de um descanso. Então, a questão das férias é também voltado para isso, para a saúde do trabalhador. Por isso que a legislação limita a venda de férias a, no máximo, 10 dias por ano. E é claro que o empregador não pode obrigar o empregado a vender todas as férias. Isso é um direito que é exercido pelo empregado. Isso não compete ao empregador exigir que ele venda. Cabe ao empregado escolher se vai querer vender ou não. Cabe denunciar em caso isso aconteça, Existem os órgãos responsáveis, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, e caso não seja respeitado e esses órgãos não tomem atitudes, é possível que o empregado procure um advogado de sua confiança para tentar uma ação na Justiça do Trabalho para resguardar os seus direitos. Membros da mesma família que trabalham na mesma empresa, vamos dizer, o marido e a mulher, né, que trabalham numa mesma empresa, eles podem tirar férias, gozarem férias juntos? Podem sim. Isso é um direito que muita gente não conhece, mas está previsto na CLT de forma expressa. Os membros da mesma família, não precisa ser necessariamente marido e mulher, pode ser inclusive pai e filho, ou mãe e filha, isso pode ocorrer. Agora, lembrando, Linda, isso é um direito previsto, mas não é um direito absoluto. O empregador deve analisar a necessidade do serviço e saber se pode conceder ou não. Por exemplo, existem pequenas empresas que têm apenas 4 funcionários, dos quais marido e mulher. Ele não pode, às vezes, conceder as férias ao marido e mulher nesse período, sob pena de deixar a empresa completamente desfalcada. Então, não pode haver prejuízo ao serviço para o empregador. É um direito previsto em lei, mas tem que ser respeitado essa limitação. E no caso, né, do empregado que tem filhos, por exemplo, ele pode exigir o tempo de férias dele durante as férias dos filhos escolares, né, as férias escolares? Por lei, não há essa previsão legal. Não existe essa previsão expressa na legislação, na CLT. Pode existir alguma convenção coletiva que traga esse direito, que no momento eu desconheço. Entretanto, a gente sempre sabe que na prática existe uma negociação entre o empregador e o empregado.
às vezes as empresas tendem a beneficiar no período das férias escolares os empregados que têm filhos que estão no período de férias escolares. Sim. E em detrimento dos que não têm filhos ainda. Mas isso é uma negociação, a liberalidade do empregador. Olha, você pode participar dessa nossa conversa com Paulo Vitor Souto através dos nossos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. E já tem pergunta, né, Desirê? Tem sim. Bom dia, Paulo. O Alexandre, ele disse que tirou férias, entrou em férias dia 2 de janeiro, mas só recebeu no dia 11. Ele quer saber se isso é correto e o que fazer quando acontece. Tem que receber antes. Tem que receber antes. Bom dia, Desirê. Bom dia, Alexandre. O prazo para pagamento das férias é até 2 dias antes do início do gozo das férias. E tem um outro detalhe. O aviso de férias deve ser concedido até 30 dias antes do início delas. Até para que o empregador não chegue de última hora e coloque o empregado de férias sem que ele tenha a possibilidade de se programar e que não tenha a possibilidade de realmente arrumar uma viagem ou algo do tipo. Mas o pagamento deve ser feito antes do início delas. A praxe, infelizmente, é que isso só ocorra depois. Ele até teve sorte de receber antes, porque normalmente não é tão comum, infelizmente. O Martini Lima, do Hernani Sáter, ele quer saber o seguinte: se a empresa não dá férias ao empregado, né? O que acontece? Ela pode ser multada ou só quando o empregado sair da empresa que ele pode entrar na justiça, por exemplo, recorrendo a essas férias que não foram dadas? Pode ser multada, Desirê. O Ministério do Trabalho e Emprego faz fiscalizações habituais em diversas empresas. Auditores fiscais de trabalho estão aí para isso. Eles fazem fiscalizações caso se constate que a empresa não está concedendo férias ao empregado, tem um dever legal de autuar a empresa. Entretanto, a gente faz uma outra observação. Você pode requerer o seu direito de férias que não foi concedido quando sai da empresa, uma ação judicial. Entretanto, até mesmo enquanto você estiver trabalhando, você pode pleitear isso. Lembrando que, se as férias não forem concedidas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, devem ser pagas em dobro, ou seja, devem receber de forma dobrada. Agora, Paulo, a gente sabe que muitas pessoas acabam não fazendo essas denúncias, né, ao Ministério do Trabalho, enfim, com medo, né, de retaliação, do desemprego. Essas denúncias, elas podem ser feitas de forma anônima? Via de regra, sim, Linda. Sim. O Ministério do Trabalho, pelo menos é o que eu sei que de forma que recebe maiores denúncias, pode ser feito de forma anônima para o empregador. Entretanto, você tem que fornecer todos os seus dados ao Ministério do Trabalho. Eles resguardam os dados do empregado, mas eles não divulgam para as demais partes. Eles ficam arquivados, até para que isso serve um controle, para que não sejam feitas denúncias evasivas, denúncias sem fundamento. Claro. É fundamental que seja apresentada a identidade do empregado. Entendi. Tem uma dúvida aqui do Felipe de Mangabeira. Bom dia, eu queria saber qual é o tempo certo para retirar as férias, sendo elas depois de vencidas. A empresa quem determina ou ele pode escolher? Não, depois de vencidas cabe... Isso é uma questão de convenção coletiva, Desirê. Algumas convenções estipulam que depois de vencidas, cabe ao empregado escolher o período de gozo de férias. Mas isso é uma questão de norma coletiva. Entretanto, vigora sempre a regra de que deve ser feito a escolha pelo empregador. Lógico, havendo o vencimento das férias, o empregador vai ter a intenção de conceder o quanto antes para que não haja o pagamento em dobro. Aqui tem uma pergunta do Márcio, do bairro das Indústrias, que participou aí por telefone. Ele disse que sofreu um acidente voltando das férias ao trabalho. E aí o tempo que ele ficou afastado, que foram 4 meses, foi descontado das férias dele. Ele está perguntando se isso é correto. Não, Linda. O período que ele sofre um acidente, especialmente, ele não detalhou se foi um acidente de trabalho ou um acidente doméstico. O período no qual ele fica afastado é contabilizado. Posteriormente, deve ser feita uma análise se foi um acidente de trabalho ou se foi um acidente doméstico. Entendi. Mas O José de Piancó, ele disse o seguinte: eu não tenho carteira assinada, eu tenho direito a férias? Eu sempre costumo dizer, Desirê, a questão da carteira assinada é um detalhe formal, extremamente importante, diga-se de passagem, porque resguarda tanto o empregador como o empregado. Entretanto, mesmo que você não tenha carteira assinada, você tem direito a férias. Em qualquer momento que você ingressar na Justiça do Trabalho pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício, automaticamente vai ser reconhecido seu direito de férias. Entretanto, mesmo que o empregador não assine a carteira, deve conceder as férias. Aqui tem uma pergunta da Severina Gomes, do Cabo Branco. Ela está dizendo que minhas férias vencem em março. Minha chefe quer dar em julho. Ela pode adiar novamente? Não. A poder até pode, mas ela vai ter que pagar dobrado. Então, assim, a empresa não deve ter intenção de fazer isso se pensar no aspecto financeiro. Não é prudente que se faça isso. Entretanto, como eu sempre digo, tem que se verificar a necessidade do serviço. Entretanto, vai haver um prejuízo financeiro para a empresa, que vai ter que ser pago de forma dobrada. Tem um telespectador que diz o seguinte: tem muita função em que o empregado não pode tirar férias porque não tem quem o substitua. Como é que fica essa situação?
Pior que eu conheço pessoas que realmente ficavam nessa situação. Eles até tiram férias, Desirê. Entretanto, sempre são chamados no período que eles estão afastados. Isso está errado. Isso pode ser denunciado no Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. E caso o empregado saia, pode ingressar no Justiça do Trabalho, inclusive pedindo pagamento novamente dessas férias, porque o seu período de férias, de fato, não foi exercido, tendo em vista que ele ficou de sobreaviso durante todo o período de férias. Tem uma dúvida aqui, só para encerrar. Tá. Se estagiário tem direito a férias e se sim, por quanto tempo? Estagiário, ele não tem direito a férias, ele tem direito a recesso remunerado. Qual é a diferença? É o acréscimo de 1/3. Então, nesse caso, o estagiário não tem direito a receber 1/3 a mais do salário como empregado. Até porque o estagiário não tem a carteira assinada. É um contrato especial. Então, nesse caso, ele só tem direito ao recesso remunerado de 30 dias. Deixa eu só terminar aqui com a nossa... outra telespectadora, Maria José, de Cidade Verde, ela está dizendo que minha chefe só dá 15 dias de férias. Ela obriga. Isso pode acontecer? Obriga a vender, no caso, possivelmente, né? Os outros 15 Existem dias, dois erros aí. Primeiro, ela obrigar o empregado a vender as férias. Segundo, obrigar a vender 15 dias, o que não pode por lei. O máximo possível é vender no máximo 10 dias. E essa obrigação não pode existir. O direito de optar pelo abono de férias é do empregado e não do empregador. Então, é bom que todo mundo fique atento, que todo mundo saiba aí o seu direito, para que possa cobrar. E, se for o caso, né, Paulo, fazer alguma denúncia. Com certeza. Enfim, procurar os órgãos aí responsáveis para poder ir em busca dos seus direitos. Mas antes de ir em busca dos direitos, tem que conhecer um pouco sobre eles, né? Exatamente, Linda. Por isso a participação de Paulo Vitor Souto a cada 15 dias aqui no Correio Manhã, ele que sempre traz aí temas super atuais, né, para trazer aqui informações importantes para todos nós, trabalhadores. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a você, Linda. Hoje. Obrigado mais uma vez ao telespectador que nos assiste. Boa quinta-feira para você. Você também. E até a próxima.